Meus amigos e minhas amigas, que episódio foi esse de WandaVision, galera? Sem precedentes, eu esperava um episódio bom e recebi um episódio espetacular. Eu tô até aqui, ó, em homenagem ao Icano aqui, com a bandaninha que ele usa, porque meu cabelo sempre tá bagunçado nos vídeos, então hoje eu decidi dar uma arrumadinha melhor. Mas vamos falar desse sexto episódio de WandaVision, que foi de explodir cabeças. Eu sempre falo isso, mas esse literalmente foi de explodir cabeças, velho. Então depois da vinheta, bora conversar sobre esse episódio que tá muito foda. Antes de começar, como sempre, eu só queria pedir pra você deixar o like e se inscrever aqui no canal, caso você for novo por aqui. A gente tá crescendo muito rápido graças a vocês e eu espero que vocês continuem dando esse suporte pra gente. Se você já é inscrito, muito obrigado por estar aqui acompanhando a nossa cobertura, velho. Todas as sextas-feiras, 10h30 da manhã. Antigamente era 6, agora é 10h30 da manhã, porque fica mais fácil. Mas vamos falar desse episódio com spoilers. Fica o aviso que vai ter muito spoiler aqui. Bom, quebrando todas as expectativas, o episódio começa mostrando ali, sendo baseado em Malcolm in the Middle, uma série ali dos anos 2000. A expectativa era que a série agora seguisse para o formato dos anos 90, mas a gente viu que não. Eles pularam dos anos 80 para os anos 90. Eu gostei bastante da abertura ali, um negócio meio rock and roll, meio adolescente, mostrando os filhos da Wanda, o Pietro, a relação deles é bem legal, inclusive nessa abertura, mas vamos comentar tudo que rolou agora. O episódio começa com o Billy ali, o Icano, falando que a Wanda e o Visão não estão muito bem, e que desde que o Pietro chegou as coisas estão um pouco diferentes entre a Wanda e o Visão. É interessante notar também a relação do Pietro com os gêmeos da Wanda, cara. Eles têm uma conexão muito legal, afinal de contas ele é um adolescente ali, se a gente parar pra pensar que ele é o mesmo Mercúrio do universo dos X-Men, o que nesse episódio me deixou um pouco com a pulga atrás da orelha, pensando, será se ele realmente é o Mercúrio dos X-Men, cara? Eu acho que talvez ele nem seja o Mercúrio, mas mais pra frente comento disso com vocês. Mas enfim, esse Mercúrio aqui tem uma alma muito mais adolescente, ele tá sempre dormindo, tomando refrigerante, essas coisas aí que americano gosta de mostrar que adolescente rebelde e descolado faz, e ele influencia os gêmeos da Wanda com isso, eles têm uma conexão muito forte com ele, e eles meio que idolatram a visão do tio legal ali deles, cara, é muito interessante. E lógico, esse é o episódio especial de Halloween que a gente tanto estava esperando, porque nos trailers eles revelaram que nesse especial ia ter muitas revelações e realmente teve muitas revelações, mas ao mesmo tempo deixou muitas dúvidas pra gente que devem ser respondidas ainda no próximo episódio. Eu não acho que eles vão enrolar muito pra dar as respostas do que acontece agora. É interessante notar os gêmeos quebrando ali a quarta parede, falando diretamente com você, o espectador. É lógico que isso não é igual o Deadpool, por exemplo, que ele tem consciência que ele está dentro de um filme, e sim porque isso é muito mais o formato ali na qual eles estão se baseando na série, esse formato de série sitcom na qual o protagonista fala com a câmera, mas não necessariamente com o público, diferente do Deadpool. Eles quebram a quarta parede, mas não necessariamente pra gente, e sim para as pessoas que estão assistindo do lado de fora da barreira. Achei muito legal essa metalinguagem aí que eles fizeram. Com isso a gente vê que a Wanda e o Visão estão ali com seus trajes clássicos dos quadrinhos para o Halloween. É muito inspirado ali nos anos 70 dos personagens, o Visão com aquela gola alta, com aquelas cores chamativas, a Wanda com aquela roupa toda apertada, com aquele capacete gigante. Eu gostei bastante da referência, não consigo imaginar por que eles se vestiram daquela maneira, já que eles nunca usaram aquele tipo de roupa dentro do MCU, mas ainda assim é uma referência muito legal pra você que conhece os personagens há muito tempo. Com isso, a Wanda e o Visão falam ali que eles vão se preparar pro Halloween e o Visão arranja uma desculpinha ali pra poder fugir da Wanda. Ele dá um beijinho de despedida nela e fala, ó, juízo, enquanto o Pietro tá ali falando que ele pode cuidar das crianças. Nesse momento, eles fazem uma brincadeira ali com a gente, porque o Pietro, ele fala, já que o papai não tá aqui, eu posso fazer o papel dele. Eu tenho o cromossomo X e Y. A gente sabe que isso é um negócio da vida real, da biologia humana e tudo mais, não sou cientista, mas eu estudei isso na escola, então a gente sabe que são coisas reais, mas é interessante notar como eles colocam o Pietro falando disso do cromossomo X. Para os desavisados aí, pode parecer um pouco do gene X lá dos X-Men. Eu sei que não é uma referência direta a isso, mas ainda assim é muito interessante notar como eles colocam essas pequenas dicas para deixar a gente com aquela fagulha de esperança que tem alguma ligação com os X-Men, cara. Eu fico um pouco com o pé atrás pra falar que ele realmente é o Mercúrio de lá depois desse episódio, no outro já tinha afirmado, é ele mesmo, mas agora eu fico um pouco com o pé atrás porque esse episódio vai mostrando que o Pietro, ele sabe de algumas coisas que ninguém mais sabe. Eu não sei se isso é por causa da relação dele com a Wanda, da conexão que eles têm ali, ou se é
por causa desses easter eggs que ele querem colocar aí pra gente, tentando disfarçar que ele não é o Pietro e sim outra pessoa. De todo jeito, a cena corta ali para a base da SWORD e a gente vê que o pau tá atorando ali, porque os caras pegam aquele avião que a Wanda jogou pra fora ali no último episódio da barreira. Eles falam ali que eles querem uma análise rápida do chefão da SWORD, e aí eles vão pra aquela mesa de discussão deles. Lá a Monica Rambeau começa a confrontar o chefe da SWORD, perguntando por que ele decidiu confrontar a Wanda, sendo que o combinado era eles tentarem conversar com ela. Ele fala que ela é uma ameaça e há muito tempo ele tá começando a soltar pequenas dicas ali de que ele quer acabar com a Wanda. E aqui ele deixa claro que o objetivo dele é matar a Wanda, e ele justifica isso falando que depois que o Thanos fez o estalo dele ali, a humanidade nunca mais foi a mesma. Portanto, ele fica com esse pé atrás com a Wanda. Eu recentemente achava que ele era só um vilãozão chato do lado de fora, mas aí depois eu comecei a matutar na minha cabeça que talvez ele possa ser o Mephisto, querendo estar acusando a Wanda dessas coisas e querendo estar acabando com ela agora que a realidade ali já está deformada. Eu não consigo me basear em muitas evidências pra isso, mas eu acho que seria muito interessante se ele fosse o Mephisto, cara. Então fica aqui a minha aposta, pode ser que ele seja o Mephisto, por mais que eu não tenha 100% de certeza nisso. Nesse meio tempo, a Monica Rambeau fala que se a Wanda é o problema, ela deve ser a solução. E ele discorda dela, ele fica mega bravo e ele manda prender ela, o Jimmy Woo e a Darcy. Assim, os agentes da SWORD ali acabam levando eles para serem presos. Porém, eles resistem, o Jimmy Woo e a Mônica, eles acabam derrubando ali os soldados da SWORD. A Darcy fica bem em choque, ela fala, por que ninguém me avisou desse plano? A Darcy, ela é muito pontual nas piadas, eu adoro as piadas que ela faz. E aí, eles guardam ali os guardas que eles derrubaram dentro de um galpão e eles pegam as roupas deles para eles voltarem e ir invadir uma base ali da SWORD para pegar mais informações sobre qual é realmente o plano ali do chefão da SWORD. A gente volta lá para Westview e aí a gente vê que a Wanda e o Pietro estão levando os gêmeos para pegarem doce, já que é o dia de Halloween. É interessante notar que o Pietro ele tem um colar aqui, uma coisa que sei lá, cara, aquele colar me parece uma coisa meio maléfica, porque o Pietro não usa aquilo lá na Era de Ultron. O irmão dela originalmente não usava esse colar. Então eu creio que esse colar possa ser alguma coisa aí referente a quem realmente possa ser esse Pietro, esse Mercúrio, porque a gente vê que ele tem lembranças ali reais com a Wanda e em todo momento do episódio ela fica se questionando se ele realmente lembra das coisas que eles viveram. Ela vai fazendo umas perguntas muito pontuais pra ele e ele vai acertando ali, mas ele também percebe que ela está duvidando que ele realmente seja o irmão dela. Mas nesse meio tempo que eles estão ali levando as crianças pra pegar doce, ele faz uma citação muito interessante que corrobora com uma teoria que a gente já tinha comentado aqui alguns episódios atrás, de que talvez esse Mercúrio possa ser o Mephisto. Isso fica muito claro pra mim, porque lá no começo, quando os meninos estão vendo que ele tá dormindo no sofá, que eles falam que ele não faz nada, a não ser ficar dormindo e comendo salgadinho, tomando refrigerante, eles falam que eles têm medo de acordar ele porque ele pode ser um vampiro. Pra quem conhece um pouco de história de vampiros, sabe que eles são criaturas demoníacas. Então, essa pequena sugestão já dá a gente entender, tipo, será que eles não estão dando umas dicas de que esse cara é o Mephisto? Isso pra mim fica um pouco mais explícito quando eles estão ali caçando os doces e ele fala para as crianças, taquem o terror, meus pequenos demônios, cara. A gente sabe que o Mephisto nos quadrinhos criou os filhos ali da Wanda como fragmentos da sua alma, e a gente também sabe que o Mephisto é o grande demônio aí da Marvel. Existe toda essa teoria que o Mephisto está por trás de tudo que está acontecendo com a Wanda, e a aparição do Mercúrio ali, a gente percebe que não foi a Wanda que criou no último episódio. No último episódio ele aparece como uma surpresa, por mais que aqueles tenham um diálogo na qual ele fala que ele ouviu ela chamando ele, por isso ele veio para aquela realidade. Eu acho que eles estão dando algumas dicas para despistar a gente, deixar a gente bem confuso, que sinceramente está ficando muito confusa essa série. Muitos diálogos jogados estão sendo colocados ali, às vezes eles não fazem muito sentido, mas a gente precisa trabalhar com todas essas pequenas pontuações que eles estão dando pra gente. Então, se fosse pra apostar agora, neste dia aqui, eu acreditaria que esse Mercúrio talvez possa ser o Mephisto, eles só estejam fazendo uma brincadeira ali de ter pegado o Evan Peters lá dos X-Men e trazido aqui pra gente achar que ele realmente é o Mercúrio de outra realidade, quando na verdade ele é o Mephisto disfarçado ali pra bagunçar um pouco a cabeça da Wanda. Não que em algum momento do episódio ele realmente bagunce a cabeça dela, mas ela fica com um nó ali no cérebro dela, já que ele pede pra ela se abrir com ele. Ele fala pra ela que ela pode confiar nele, que ele é o irmão dela, e que não sei o que. E aí ela começa a contar as coisas pra ele, e tem um diálogo muito interessante deles, aliás, na qual ele fala pra ela, como você fez tudo isso? Ele pergunta pra Wanda como ela conseguiu fazer todas aquelas pessoas lá de Westview ficarem paradas ao desejo da Wanda. E aí ela meio que admite que ela fez aquilo. Ela falou que ela não sabe muito bem como aconteceu, mas que ela se sentia
estadia vazia, sozinha após a perda ali do Visão e de todos os eventos que passaram até Vingadores Ultimato. Então eu acho que fica meio confirmado que realmente é a Wanda que tá fazendo isso, mas por ela não saber como ela está fazendo isso, talvez não seja 100% ela que esteja fazendo. E é interessante notar que o Pietro tem muita vontade de descobrir como a Wanda faz as coisas e por que ela faz aquelas coisas, cara. Então isso me deixa com mais pulga na orelha de que talvez ele realmente seja o Mephisto disfarçado. Eu espero que esteja certo, porque eu não aguento mais esperar pela aparição do personagem. Eu acho que se eles deixarem isso pros últimos episódios vai ficar muito corrido a construção ali dele, mas a gente pode esperar que eles já estão construindo um pouco da personalidade dele, seja pelo chefão da SWORD, caso ele realmente for o Mephisto, ou seja pelo Pietro, se ele realmente for o Mephisto. Nesse meio tempo a gente vê que o Visão ele tá andando pela cidade tentando ali descobrir algumas coisas do que tá acontecendo. Ele tá observando muito mais o movimento da cidade, já que lá no último episódio, quando ele discute com a Wanda, ele fala: Wanda, por que não tem crianças nessa cidade? E aí, nesse episódio aqui de Halloween, tem muitas crianças na rua. Inclusive, o Mercúrio fala pra Wanda onde que ela deixou aquelas crianças guardadas. Ela não responde isso, mas a gente meio que dá a entender que realmente essas crianças estavam em algum lugar e agora ela botou essas crianças na rua. Eu não creio que sejam crianças que tenham vindo de fora pra dentro dessa realidade e também não creio que ela tenha criado aquelas crianças lá. Eu acho que realmente já tinham crianças lá dentro, só que não tinha necessidade delas estarem o tempo inteiro na rua e agora no Halloween ela conseguiu colocar tudo no clima ali e trazer essas crianças à tona. E o Visão ele vai investigando ali, ele vai vendo que tem muita coisa errada na cidade. Inclusive no momento quando ele tá andando, ele vê a Dot ali, aquela personagem lá do segundo episódio que era a chatona ali com a Wanda, né? Naquele episódio na qual o Jimmy Woo fala: Wanda, quem tá fazendo isso com você? E a Dot estoura o copo na mão dela. A gente vê que ela tá estendendo ali uma decoração de Halloween pra casa dela e ela tá meio que bugada, assim, tipo, parada, fazendo o mesmo movimento com uma lágrima no olho. O Visão olha aquilo e ele fica tipo: uou. A gente vai vendo que ele vai andando pela cidade e tudo mais, e ele vai vendo muitas pessoas com glitches diferentes em vários pontos ali da cidade, e quanto mais perto ele tá da barreira ali, né, que é a Rua Ellis, na qual a Wanda ainda fala pros filhos dela: não ultrapassem a Rua Ellis, porque é o final da barreira. E aí a gente percebe que quanto mais perto da barreira as pessoas estão, mais perturbadas elas ficam. Elas ficam todas cheias de glitch, cheias de erros. Parece um erro na Matrix, assim, que o cara fica tipo, tá ligado? E aí vai ficando esse clima estranho e o Visão vai se aproximando ali da barreira. Nesse meio tempo ele vê um carro parado, ele meio que vê que tá todo mundo parado, ele tira a fantasia dele, fica com a sua forma original e ele sobrevoa a cidade. Aliás, essa cena é muito linda, ela faz uma referência muito bonita ao Superman, cara, porque o Visão, ele sobe ali, aí tá aquele crepúsculo, e aí ele consegue ouvir a cidade inteira, inclusive os filhos dele. Eu acho que me lembrou muito os poderes do Superman, lá em Superman O Retorno, dirigido pelo Bryan Singer, que também acabou dirigindo um filme dos X-Men, olha a coincidência, mas me lembrou muito esse dilema do Superman de poder olhar tudo e escutar todos ao mesmo tempo ali, sabe? Eu gostei bastante dessa pequena referência visual que eles fizeram com o Visão. Mas aí, nesse meio tempo que ele tá sobrevoando a cidade ali, ele vê um carro parado. E quando ele desce, é a Agnes. Eu não sei se vocês se lembram, mas lá no trailer de WandaVision, o primeiro trailer, se eu não me engano, mostrava uma cena na qual o Visão botava a mão na cabeça da Agnes, ela acordava e falava: nossa, eu tô morta? Ele fala: não, por quê? E aí ela fala pra ele: porque você está. E aí a gente tem essa cena aqui. Ao decorrer do diálogo, a Agnes fala que ela tinha se perdido ali, o Visão ele fica meio: como assim você se perdeu na cidade que você cresceu? E esse é o motivo dele ter acordado ela, porque ele vê que ela está muito confusa e ela também estava parada no meio do trânsito, assim como as outras pessoas que ele tinha visto anteriormente. Depois ele acorda ela, a gente meio que tem uma quebra de expectativa muito brava, porque a gente esperava que a Agnes fosse a Agatha Harkness, como a gente já comentou muitas vezes aqui, a mentora da Wanda. Se você não tá por dentro desse rolê, vê os nossos outros reviews que tá na playlist aí pra você, porque a gente comentou muito sobre a Agnes já. Mas a gente vê ali que ela tá meio confusa, ela olha pro Visão, ela fala: nossa, você é um dos Vingadores, que não sei o que prazer. E aí ela acha que ela tá morta exatamente por causa que o Visão está morto. E aí o Visão ainda fala pra ela o que é um Vingador. Ela fala: como assim você não sabe, cara? Você é um Vingador. Então a gente vê que o Visão realmente não tem lembranças nenhuma da vida dele. Nisso a Agnes fica meio perturbada e ela fala que a Wanda não deixa ninguém sair de lá. Ela não deixa nem as pessoas pensarem em sair de Westview. A gente vê que a Agnes estava muito perto da saída ali na Rua Ellis, no cruzamento Ellis ali, mas ela ficou glitchizada ali por causa da Wanda, cara. Eu tenho a teoria que as pessoas que estão tentando sair de lá de alguma forma, que elas têm esse estralo na cabeça delas de tipo, mano, tem alguma coisa acontecendo aqui, eu tenho que ir embora daqui, eles vão ficando cada vez mais fracos se aproximando da barreira. O Visão, ele bota a Agnes de novo ali no estado de transe dela, e aí ela fala: ah, tchau vizinho, até a próxima, como se nada tivesse acontecido, cara. Então eu talvez acho que, será que eles estão brincando
brincando com a gente de novo e ela não vai ser a Agatha Harkness. Até no último episódio, pra mim, tava mais do que confirmado que ela era a Agatha Harkness. Mas agora, com essa brincadeira que eles estão fazendo aí com a nossa mente, talvez ela não seja. Talvez ela seja só uma pessoa aleatória que apareceu ali pra ser a vizinha inconveniente da Wanda. Imagina que louco se eles fazem isso com a gente. A gente vai ser feito de trouxa de novo pela Marvel. Depois ele colocar a Agnes no transe ali, a gente vê que ele tá no cruzamento da Rua Ellis, ele decide ultrapassar a barreira. A cena corta e a gente volta lá pra SWORD e a gente vê todas as resoluções do lado de fora. A gente vê que a Darcy, o Jimmy Woo e a Monica Rambeau, eles estão ali invadindo o computador da SWORD, já que eles conseguiram se camuflar. E aí a Darcy, ela começa a invadir muitas coisas porque ela acha que ela vai conseguir encontrar mais informações. A Monica e o Jimmy Woo falam que eles vão mandar um ponto ali pra Darcy quando eles se encontrarem ali, porque a Darcy ela se recusa a sair com eles na missão exterior, que seria eles encontrarem a tal amiga da Mônica que foi citado lá no último episódio, que ela fala: eu tenho uma amiga engenheira espacial que poderia resolver isso aqui. No princípio eu achava que essa amiga engenheira espacial era a Capitã Marvel, mas aí eu dei uma brisada, ainda falei com vocês no último vídeo que talvez fosse a Capitã Marvel, mas ao decorrer da semana eu fui escutando muita gente, cara, e a galera acha que pode ser a Sue Storm, e faz total sentido, porque a Sue Storm realmente é engenheira espacial. Então imagina que louco se no próximo episódio a gente vê que a Sue Storm vai entrar na parada, eles já vão introduzir Quarteto Fantástico, eles já deram dicas disso lá no terceiro episódio, se eu não me engano, ou no quarto, eu não lembro muito bem qual dos dois foi, mas que a Darcy fala que existem poeiras cósmicas ali de micro-ondas, do Big Bang ali, e a gente sabe que isso tem relação com a origem dos poderes do Quarteto Fantástico. Imagina que louco se em vez do Quarteto Fantástico não conseguir seus poderes no espaço, eles conseguem através dessa realidade da Wanda. E sabe por que eu falo isso? E eu já tinha comentado lá no nosso podcast, o Lampcast Podcast, que aliás eu falo pra vocês, escutem o Lampcast, porque lá a gente frita muito mais ideias depois dos episódios aqui no YouTube, velho. Lá a gente começa a conversar, vai queimando lenha e vai surgindo um monte de teorias que tá se confirmando agora em WandaVision. Então se você quiser ouvir o Lampcast Podcast, o link tá aqui na descrição. Mas lá no podcast eu falei que eu achava que a Monica Rambeau ganharia os poderes de Capitã Marvel, já que nos quadrinhos a gente sabe que ela é a Capitã Marvel, junto com a Carol Danvers ali, elas têm os mesmos poderes. E eu tinha chutado que ela poderia ter ganhado esses poderes porque os exames dela tinham saído em branco. E aqui a Darcy descobre que as células dela estão todas bagunçadas e que ela não pode entrar na realidade da Wanda novamente porque já tá tudo bagunçado. Ela fala que ela entende um pouco desse sentimento da Wanda de perdas por causa que a Monica Rambeau morreu. Então fica muito sugestivo que ela já tem os poderes da Capitã Marvel, mas a gente não sabe se ela realmente tem. Eles falam que as células dela estão todas bagunçadas e, segundo a minha teoria, por ela ter saído daquela realidade com a roupa dela super forte à prova de balas, talvez o corpo dela também tenha saído super forte à prova de balas, assim como o da Capitã Marvel. Pra quem não se lembra, o Thanos dá uma baita cabeçada lá na Capitã Marvel e ela só fica tipo, suave, brother, nem doeu. Então, por causa dessas pequenas referências aí do universo Marvel, eu acho que a Monica Rambeau já tem seus poderes de Capitã Marvel, cara. E é por isso que eu acredito que ela indo encontrar a Sue Storm, por exemplo, vai que ela já tá com o Reed Richards, com o Ben ali e com o próprio Johnny Storm, cara. Ia ser muito louco se eles ganhassem os poderes deles através dessas micro-ondas aí da realidade da Wanda. Imagina que louco se a gente já vê a resolução ali dos poderes do Quarteto Fantástico, cara. Ia ser muito foda. Tô queimando lenha aqui, mas se acontecer eu vou ficar muito feliz que eu acertei isso. Com isso a gente volta pro episódio lá dentro da realidade da Wanda e a gente vai pro comercial. O comercial dessa vez é sobre um Danone ali chamado Yo Magic. E ele é bem simplesinho, ele faz referência aos poderes da Wanda, né? E a gente vê que um menininho numa ilha, aliás é todo em stop motion essa propaganda, eu gostei bastante. Mas a gente vê que tem um menininho numa ilha que tá morrendo de fome, um tubarão entrega esse Danone pra ele, Yo Magic, e ele tenta abrir esse Danone. Ele não consegue abrir o Danone e aí vai passando os dias, ele vai definhando até ele virar uma caveira, cara. E é muito interessante notar que isso faz uma alusão que é quase impossível barrar os poderes da Wanda. Eu já tinha falado também aqui pra vocês que a única pessoa que consegue bater magia é alguém que faz magia. E eu fico cada vez mais acreditando que de alguma forma o Doutor Estranho pode vir pra botar ordem na casa. A gente sabe que ele e a Wanda vão ter um embate lá em Doutor Estranho 2, no Multiverso da Loucura, que aliás eu acho que se inicia nesse episódio, esse tal Multiverso da Loucura, e eu já vou comentar com vocês por quê. Mas essa pequena propagandinha aí do episódio faz
faz referência a isso. A gente vê também que a Darcy encontra mais informações ali sobre o plano do chefe da SWORD num projeto chamado Catarata. A gente não sabe o que realmente tem dentro desse projeto, porque na hora que ela vai abrir, o Visão consegue ultrapassar a barreira e aí ela vai correndo pra ver o que tá acontecendo. Todos os agentes da SWORD chegam ali pra tentar impedir o Visão, e a gente vê que o Visão, após ultrapassar a barreira, ele tá com a Joia da Alma, cara. Se ele consegue fazer isso, provavelmente a Wanda conseguiu recriar a Joia da Alma. Então ela tem poderes gigantescos aí no MCU, como eles já tinham comentado no último episódio. Eu só quero falar bem rapidinho, porque eu já tinha falado isso no cast, mas eu acho que se ela tem poder pra criar uma Joia da Mente, talvez ela tenha poder pra criar os X-Men, cara. Eu não vou parar de falar de X-Men aqui, você já sabe. Com isso, quando o Visão sai da barreira, a Darcy chega ali pra ajudar, os agentes da SWORD prendem ela dentro de um carro, e aí a gente vê que o Icano, o Billy, ele sente ali os poderes do pai dele sendo sugados pra dentro daquela realidade. A gente vê que quando o Visão sai, as peças dele começam a ser sugadas e ele fica meio confuso, ele fala, me ajudem, eu quero ajudar vocês, as pessoas aqui dentro precisam de ajuda. O Billy sente isso e ele vai lá e fala com a Wanda, que estava conversando com o Mercúrio, que aliás no meio dessa conversa deles tem outra cena escrotaça, igual aquela do Visão morto, no terceiro episódio, na qual a Wanda vê o Mercúrio todo morto ali, cheio de balas no corpo, cara. É meio aterrorizante, você fala, caralho, de novo isso aqui? 5 da manhã eu tô gritando com isso aqui, mas é muito interessante. Mas enfim, o Billy vai lá e ele fala, mãe, o pai tá em perigo, que não sei o que, ele precisa de ajuda. E aí a Wanda fala, beleza, concentra seus poderes e me fala onde seu pai tá. E aí ela meio que percebe que ele estava pra fora de Westview. A Wanda então fica com os olhos vermelhos e ela espalha o poder dela por toda aquela cidade. Todo mundo fica parado, ela voa e aí ela joga os poderes dela e a barreira começa a se expandir. A partir do momento que a barreira começa a se expandir, os agentes da SWORD começam a meter o pé e a gente vê que a barreira começa a passar o ponto onde o Visão tinha saído e ele se recupera. Com isso, meus amigos, vem a maior cena da série até agora, na qual a gente vê que toda aquele Rex, né, aquela realidade ali da Wanda, ela começa a se expandir e a gente não sabe até onde ela se expandiu. Então é por isso que eu acho que agora se inicia o Multiverso da Loucura, porque a gente vê que as pessoas que vão sendo engolidas ali e todos os elementos do lado de fora da barreira que vão sendo engolidos vão se transformando tudo ao redor da Wanda, cara. Então é muito interessante ver como, se essa barreira se espalhar ao redor do mundo inteiro, cara, todos os heróis vão estar em realidades alternativas. Até mesmo na vindoura série aí do Loki, na vindoura série aí de Falcão e o Soldado Invernal, talvez em Homem-Aranha 3 isso já seja um indicativo aí de a resposta de onde começou esse Multiverso da Loucura. Eu não sei se essa vai ser a grande resposta da Marvel pra falar, olha como as coisas mudaram no mundo, a barreira da realidade da Wanda se espalhou pelo mundo inteiro, mas eu sei que a barreira se expande e é inclusive a Darcy que estava presa ali no carro é sugada pra dentro da realidade. A gente vê que os agentes ali da SWORD, né, o chefão e seus comparsas não são sugados, nem a Mônica Rambeau, nem o Jimmy Woo, mas muita gente foi sugada com a barreira se expandindo. E aí a Wanda aparece com os olhos vermelhos e o episódio acaba, galera. Puta que pariu, que episódio foi esse, meus amigos? Que episódio foi esse? Simplesmente sensacional. Cada vez mais eu tenho que voltar aqui pra fazer as teorias com vocês e os vídeos vão ficando cada vez maiores, galera. Não tá de brincadeira o Kevin Feige. Bom, mas é isso, eu espero que você tenha gostado aqui do nosso review, teorias, explicações. Vale lembrar que se você quiser saber muito mais aí de WandaVision, amanhã tem Lampcast, o nosso podcast, comentando mais a fundo, fritando mais ideias e criando mais teorias pra vocês. Todos os links aqui na descrição. E se você gostou desse conteúdo, por favor, pense em se inscrever no canal e deixa aquele like pra ajudar a gente. Quanto mais vocês ajudam a gente, mais a gente se expande, mais conteúdo a gente traz aqui pra vocês. Também não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, estão todas aqui do lado e todos os links aqui na descrição. Lá a gente comenta sobre tudo. E aliás, agora a gente também tem um canal no Telegram pra gente divulgar notícias pra você que tá no dia a dia ali na correria. Abriu seu Telegram, tem lá noticinha pra você. HBO Max vai sair não sei quando, só notícia boa que vai ter lá no seu Telegram, cara. Então, pensa em se juntar ao nosso grupo lá, totalmente gratuito, e você recebe as notícias em primeira mão, caso você tenha um dia a dia muito corrido aí. Bom, eu vou ficando por aqui, semana que vem eu estou de volta e amanhã tem Lampcast, e amanhã vamos fritar muito mais ideias e criar muito mais teorias. Um abraço e alright.